Quem foi Jesus? Ele realmente existiu? Para mim, a etapa mais prazerosa, mais divertida da escrita de livros é a pesquisa. Porque é nesse momento quando eu vou ler um monte de coisas diferentes, um monte de assuntos que me interessam, para poder produzir uma obra que seja coerente, verossímil. E muitas vezes isso determina os rumos também da escrita, do que vai acontecer na história. Em 2005 eu publiquei um livro chamado O Rei dos Judeus, que é a história de Jesus, mas baseado nos fatos históricos, baseado na história real de Jesus, ou do que se sabe da história real de Jesus. E para isso eu fiz uma pesquisa que demorou quase 7 anos e que me levou a um monte de caminhos diferentes. Quando eu comecei a escrever o livro, eu tinha uma história em mente, eu tinha um objetivo em mente, não uma história para contar, mas quando eu comecei a pesquisar e eu li dezenas de milhares de páginas para isso, de todos os tipos de livros sobre Jesus, sobre história, sobre arqueologia, sobre teologia, sobre teorias conspiratórias de Jesus, que existem uma porção também, livros esotéricos, eu li um monte de livros, e essa pesquisa que eu fui fazendo em torno da figura de Jesus alterou totalmente a história. Eu tinha 50 páginas prontas do livro já, eu joguei tudo fora, joguei tudo no lixo e recomecei do zero, porque de um ponto em diante, a partir de certas referências, comecei a encontrar referências fidedignas de grandes intelectuais, de grandes pesquisadores, historiadores. A minha história começou a criar raízes em torno da figura de Jesus histórico. Como tem mais de 15 anos que eu fiz a pesquisa, não me lembro das referências que eu utilizei, da maior parte delas, mas tem algumas específicas que me marcaram muito, que foram as principais referências para esse livro, nas quais eu mais me fundamentei. Então eu vou citar algumas delas e vamos falar sobre essa questão da existência de Jesus e de quem ele era. Então, a primeira referência que eu quero citar, que foi a mais importante para esse livro, o Jesus histórico, a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo, que é do historiador John Dominic Crossan, e tem um segundo livro dele também que foi interessante, que se chama Quem Matou Jesus? As Raízes do Antissemitismo na História Evangélica da Morte de Jesus. No primeiro livro, ele analisa a questão do Jesus histórico e de como tentar identificar nos evangelhos quais foram as frases, quais foram os eventos, quais foram as circunstâncias recorrentes nesses evangelhos que nos indicaria o que ocorreu de fato. E no segundo livro, ele analisa a narrativa da paixão de Jesus e como isso, ao longo da história dos evangelhos, da escrita dos evangelhos, foi determinando a perseguição aos judeus. Posteriormente, porque o antissemitismo tem uma longa raiz histórica. E um outro livro também que eu citei ontem, no vídeo de ontem, sobre a Inquisição, que se chama A História do Cristianismo, do Paul Johnson, que analisa também desde o começo do cristianismo até o século XX. Se você quiser saber sobre essas origens do cristianismo, sobre Jesus, sobre a missão apostólica, sobre Paulo de Tarso, eu recomendo que você leia o primeiro capítulo. Acho que tem umas 70 páginas nesse primeiro capítulo, é uma leitura rápida e ele analisa a figura de Jesus. Então vamos partir da segunda pergunta, se Jesus existiu. E há um consenso entre os historiadores, historiadores sérios pelo menos, de que existiu de fato, Jesus existiu, foi um camponês da Galileia e que morreu crucificado. Há alguns pontos que são inquestionáveis. Há alguns historiadores revisionistas que questionam a existência de Jesus, isso existe de fato, tem gente que duvida disso. Inclusive tem um conhecido meu que me indicou repetidamente para assistir um documentário chamado Zeitgeist, que é um documentário sobre teorias conspiratórias, começa com Jesus, depois passa para o 11 de setembro, que defende que Jesus nunca existiu, que na verdade ele é um mito, assim como vários outros mitos solares do período antigo. Então ele associa Jesus com outros mitos, como Osíris, como Mitra, como Apolo. Haveria várias semelhanças na história de Jesus com esses outros mitos solares. Mas é uma balela, porque tem um monte de incorreções nesse documentário, um monte de imprecisões, é uma besteirada sem fim. Então vamos nos fiar na história e na arqueologia. Se você está em busca de informações de fé, de crenças, dogmas, teologia, esse vídeo não vai falar sobre isso. Vai falar sobre história e arqueologia, o que a gente sabe de fato sobre Jesus, não questões de fé. Então, o que se sabe sobre Jesus? Quem foi Jesus? Nós temos pouquíssimas informações sobre ele, sobre quem ele foi de fato, porque os evangelhos eles não são livros de história, eles não são jornalistas escrevendo sobre Jesus. O primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, foi escrito em torno do ano 70 depois de Cristo, então 40 anos depois da morte de Jesus. O último evangelho, que é o de João, foi escrito por volta dos anos 100, 120. Quem escreveu o evangelho não foi testemunha ocular, eles não estavam lá, eles não acompanharam a história de Jesus, eles não viram o martírio de Jesus, não viram a missão evangélica de Jesus, não estavam lá junto com ele, não ouviram o que ele disse. Então, o que nós temos são documentos doutrinários religiosos. Os evangelhos eles não se propõem como história de fato,
eles se propõem como documentos que trazem uma boa nova de Jesus de Nazaré, que nasceu, morreu e ressuscitou e transmitiu a mensagem do reino dos céus que salvaria a humanidade. Eles são documentos históricos, mas eles não são livros de história sobre Jesus. Então os historiadores levam com muita desconfiança o que está descrito ali. Quais são as histórias escritas ali, como elas ocorreram, se elas ocorreram de fato. O Paul Johnson resume o que os historiadores sabem como consenso, né? Ele diz o seguinte: se reduzirmos nosso conhecimento de Jesus a pontos nos quais há unanimidade entre os historiadores, plausibilidade e ausência de objeções, o que nos sobra é um fenômeno quase vazio de significado. Esse Jesus residual contava histórias, proferiu vários dizeres sábios, foi executado em circunstâncias que não são claras e depois foi celebrado em uma cerimônia por seus seguidores. É tudo que a gente sabe com certeza de Jesus, que nasceu na Galileia, que foi um profeta, né, um sábio que reuniu seguidores e pregou para eles, que foi morto pelos romanos, e isso é um fato evidente, né, durante o governo do Pôncio Pilatos, enquanto ele era procurador na Palestina, e que depois da morte dele, os seguidores continuaram a lembrar a mensagem de Jesus. É tudo que a gente sabe sobre ele de fato. O resto é tudo especulação, o resto é tudo doutrina, é fé, é crença, é teologia. Quando o Dominic Crossan começa a avaliar os textos bíblicos para tentar descobrir quais são as falas de fato de Jesus, ele faz um trabalho comparativo entre todos os evangelhos mesmo, não apenas os evangelhos canônicos, né, não apenas os que estão na Bíblia, mas também os evangelhos apócrifos, são outros evangelhos de outras correntes de cristianismo que foram esquecidas, que foram perseguidas depois, que foram aniquiladas. Então ele busca em todos os evangelhos para tentar encontrar uma mensagem que seja coerente e definitiva sobre Jesus. Para compreendermos como é que a mensagem de Jesus foi se desenvolvendo, né, e como é que ela foi se alterando ao longo da história, a gente tem que pensar primeiro do Paulo de Tarso, que o Paulo de Tarso foi quem escreveu os primeiros documentos cristãos que a gente tem notícia, né, as epístolas de Paulo, as cartas dele para comunidades cristãs ao redor do mundo. Essas cartas de Paulo são do ano 50, foram escritas em torno de 20 anos depois da morte de Jesus. Paulo havia se convertido, né, ele teve uma visão, ele era alguém que perseguia os cristãos primeiro, mas depois ele teve uma visão de Jesus e se converteu ao cristianismo. E o curioso nas cartas de Paulo é que ele não apresenta nenhuma imagem do homem de fato de Jesus, né? Ele não fala sobre o homem Jesus. Tem uma referência ou outra, mas ele não aborda isso. O que alguns pesquisadores defendem, né? Por exemplo, Nietzsche é um que fala isso, que na verdade o cristianismo não é a mensagem de Cristo, mas é um paulismo, é a mensagem do Paulo, porque foi ele que codificou o cristianismo, foi ele que codificou a mensagem de Jesus. Ele não era um apóstolo inicial, ele não foi um discípulo direto de Jesus, ele é alguém que veio depois, mas mesmo assim ele foi aceito pelos discípulos originais. Logo de cara houve uma divisão entre os discípulos, né? Havia a igreja de Jerusalém, que eram os discípulos originais e eram encabeçados por Tiago, chamado irmão de Jesus, e também por Pedro. Esse grupo em Jerusalém tendia a se reaproximar do judaísmo, porque a gente tem que ter muito claro em uma coisa: Jesus era judeu, Jesus não pregava uma nova religião, Jesus não era alguém que estava se afastando do judaísmo, ele era como se fosse uma ramificação do judaísmo, ele pregava uma mensagem que outros grupos na Palestina pregavam também. O judaísmo era muito heterodoxo, então havia diferentes grupos. Alguns grupos defendiam o templo, né, o templo lá em Jerusalém, que seria o local de adoração por excelência, mas outros grupos, como os essênios, por exemplo, que era um grupo ultra radical do judaísmo, defendia que o templo era impuro, que o templo era um local que não era sagrado, que deveria ser destruído. Então o que se sabe é que Jesus talvez estivesse no meio termo aí. Era alguém que respeitava muitas regras do judaísmo, muitas das normas do judaísmo, mas ao mesmo tempo era alguém que criticava certas práticas, incluindo a do templo. Tanto que o que se suspeita, o que se atribui à morte dele, foi o ataque que ele realizou contra os mercadores no templo. Isso teria levado Jesus à sua morte, porque era período da Páscoa, era um período muito instável, porque basta pensar, né? A celebração da Páscoa era uma celebração da libertação dos judeus do cativeiro no Egito. Só que, ao mesmo tempo, celebrando a Páscoa sendo subjugado pelo Império Romano. Então era uma coisa assim que criava muita tensão, né? Então quando Jesus foi lá e derrubou as mesas dos mercadores, provavelmente isso levou o Império, levou a administração romana a considerá-lo ele como um revoltoso e julgá-lo como tal. A pena de crucificação era a pena máxima, né? Então era a máxima punição e foi o que ele sofreu. Então, reforçando, Jesus era um judeu, estava inserido no contexto do judaísmo. E os discípulos dele, após a morte de Jesus, meio desbaratados, né? Houve uma tendência a retornar ao judaísmo, né? Se não houvesse a missão do Paulo de Tarso, a missão gentílica do Paulo de Tarso, em comunidades helênicas e romanas, provavelmente o cristianismo teria sido engolido pelo judaísmo e se tornado ali uma doutrina secundária. E essa judeificação do cristianismo pelos apóstolos foi uma das primeiras causas de divisões entre o Paulo de Tarso e os apóstolos.
porque o Paulo de Tarso pregava para a comunidade gentílica, né, pregava para gregos, pregava para helênicos, e os judeus, né, a comunidade judaico-cristã, defendia que para a pessoa se converter ao cristianismo deveria ser circuncisada. E para os helênicos, para os gregos, para os romanos, isso era uma barbaridade. Você cortar lá um pedaço do seu pênis lá para fazer uma aliança com Deus era uma aberração. Então o Paulo defende que para você ser cristão bastaria um batismo que não precisaria ser circuncisado. Isso criou um conflito entre os apóstolos, né, entre os discípulos. Paulo conseguiu convencer a igreja de Jerusalém a abandonar a circuncisão para os helênicos, né, para os gentios, com base de que ele mandaria uma grana lá para os discípulos. Ou seja, ele comprou a igreja de Jerusalém, prometeu que ia reunir um dinheiro lá das comunidades gentílicas e mandar para Jerusalém. Então, houve essas duas missões, né? Houve esses dois grupos. O grupo de Paulo, pregando pelo mundo um cristianismo um pouquinho diferente, uma variação da mensagem de Jesus, enquanto que os discípulos de Jerusalém, judeus, se reaproximavam da mensagem judaica. Por que isso é importante para entender Jesus? Porque no ano 70, Jerusalém é destruída. Há uma revolta em Jerusalém, o Império Romano manda suas tropas para lá e destrói a cidade inteira, mata todo mundo lá, mata todos os cristãos que estavam por lá, e acaba sobrando a missão do Paulo de Tarso. Podemos dizer hoje que o cristianismo sobreviveu e as pessoas são cristãs hoje porque a igreja de Jerusalém foi destruída, que era essa igreja judaizante, a igreja que estava pelo mundo, né? Que também tinha suas variantes, a igreja do Egito, a igreja da Síria, a igreja da Ásia Menor. Então havia várias variações da igreja cristã naquele período, sobreviveram e puderam se propagar. Os primeiros evangelhos são compilados depois da destruição de Jerusalém. Então quando o primeiro evangelho surge, que é o de Marcos, ele já surge num contexto onde o templo já foi destruído, onde a grande oposição ao cristianismo já não é mais o Império Romano em Jerusalém, mas sim as comunidades judaicas na diáspora. Então você pode perceber que os evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas estão falando para uma comunidade de cristãos gentílicas, que estão fora, que estão enfrentando agora a oposição dos fariseus, que tiveram que também se reorganizar após a destruição do templo, e há um confronto entre o judaísmo e o cristianismo. Isso pode ser percebido muito bem no livro do Crossan, que se chama Quem Matou Jesus, que é quando ele analisa essa mudança de discurso, né? Quando o oponente já não é mais o Império Romano, o oponente já não são os romanos, mas sim os judeus. Tanto que nos evangelhos a culpa da morte de Jesus não foi dos romanos, embora tenham sido eles que crucificaram Jesus, mas sim dos judeus que armaram, que tramaram para incriminar Jesus, para fazer um falso julgamento lá, para poder incriminar Jesus, e mandaram Jesus para ser crucificado pelos romanos. Então você vê uma alteração da história, sendo que provavelmente o julgamento pelo Caifás lá no Sinédrio jamais ocorreu. A própria história do Barrabás, né, de Pôncio Pilatos apresentar um criminoso, Jesus, para ser julgado pela população, né, para quem que vai ser solto, isso é uma aberração jurídica que não tem nenhum precedente na história do direito romano, né? Nenhum procurador romano faria isso, e Pôncio Pilatos era um procurador bastante cruel, então ele era o tipo que jamais proporia libertar um zelote, um revolucionário como Barrabás para manter preso um líder religioso desconhecido como Jesus. Todos esses pontos apresentados até aqui, né, dessa história do cristianismo primitivo, de como se desenvolveu, de como surgiram os evangelhos, de como a missão de Paulo de Tarso permitiu com que a mensagem de Jesus se propagasse. Bem, não era bem a mensagem de Jesus, na verdade era uma mensagem que já era uma variação da mensagem de Jesus, se propagasse, para poder compreender como é complexa a imagem que a gente tem de Jesus de Nazaré. Realmente o que ele pregava, o que ele dizia, o que ele fez, nós não temos clareza. Nós temos clareza do que ocorreu depois. O que alguns historiadores dizem é que a figura de Jesus, né, quem ele era, um homem, possivelmente um homem pobre da Galileia, um carpinteiro, alguém que talvez tivesse um pouco de erudição, mas não o suficiente para tornar ele um doutor da lei, por exemplo, é o tipo de pessoa, é o tipo de personalidade que a história não está preparada para prestar atenção a essas pessoas. Ele era alguém anônimo, era um dos muitos profetas na Galiléia naquela época, porque havia muitos profetas, havia muitos curandeiros, havia muitos sábios vagando pela Palestina, pregando o Apocalipse, pregando o fim do mundo, fazendo curas. Jesus não era o único a ser atribuído curas a eles, havia vários outros profetas fazendo isso. Os próprios imperadores romanos faziam curas miraculosas também, segundo os historiadores. Então nenhum historiador romano prestou atenção a esse fenômeno, ele não está em nenhuma fonte romana. Só posteriormente, quando o cristianismo já é uma força social que não pode ser menosprezada, é que alguns historiadores falam sobre isso, como Flávio Josefo e como Tácito.
Então são os únicos historiadores que daquela época, mais ou menos, né, um pouquinho posteriormente, que falam do cristianismo e que falam dos discípulos de Jesus. Mas eles não sabem quem era Jesus e nem o que ele fez. Eles sabem quem são os discípulos, quem são os cristãos. Portanto, o que a gente tem para trabalhar sobre isso, né, sobre esse assunto, sobre Jesus, é uma série fragmentada de informações, de evangelhos, de textos antigos, de textos doutrinários, e que não nos esclarecem muito quem foi Jesus de fato. Certamente que houve posteriormente, quando o cristianismo já se espalha por outras regiões do Império Romano, há um sincretismo com outras religiões, com outras crenças. A própria crença na deusa Ísis do Egito, que serviu como a iconografia para Maria, para a Virgem Maria. O mitraísmo, né, que era um deus persa, o Mitra, que também serviu para a narrativa de Jesus. Há um sincretismo com diferentes religiões, uma assimilação, e os helênicos eram muito abertos para religiões orientais, eles eram orientalistas. Na casa dos romanos e dos gregos, eles tinham ídolos de outras religiões, eles tinham esse fascínio pelo orientalismo. Talvez tenha sido isso que permitiu que o cristianismo se propagasse, porque era um povo aberto para esse tipo de religião oriental exótica, e além disso o cristianismo ele falava para os pobres, para os afligidos, né, para os atormentados. E quando você pega uma sociedade onde 3/4 da sociedade era de escravos, então você apresenta uma visão de uma vida melhor após a morte, de uma salvação, de uma redenção. Então, há uma grande parcela da população que está aberta para essa mensagem de salvação e de uma vida melhor. Então, para resumir, Jesus existiu? Existiu. Quem foi ele? Não sabemos. Sabemos que ele era um galileu, um nazareno, era judeu, com certeza, isso está fora de dúvida, ele era um judeu falando para judeus, que ele pregava para as pessoas, que ele foi morto pelos romanos e depois a mensagem dele continuou sendo propagada. Os discípulos acreditavam que ele houvesse ressuscitado, que ele não havia morrido de fato, que ele era o Messias. Isso se propagou e no século III, então, o cristianismo, que era uma religião dos marginalizados, dos pobres, que foram perseguidos, que foram martirizados, se torna a religião oficial do Império Romano e vem até hoje. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês têm alguma referência de algum livro que vocês leram sobre o assunto do Jesus histórico, né? Do que talvez tenha acontecido de fato, alguma recomendação de documentário, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!